Olá, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos algumas partes da nossa reunião. Teremos Joia Espiritual, Faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Então fique conosco e vamos para o nosso vídeo. Vamos juntos agora encontrar bastante joias espirituais que irá nos fortalecer, nos encorajar e principalmente nos ajudar a dar bons comentários em nossa reunião, que com certeza vai fortalecer os nossos irmãos e também nos fortalecer. Então vamos iniciar fazendo a leitura do livro de 2 dos Reis, capítulo 5, versículo 15 e o 16, que é a pergunta principal da nossa apostila. Então o texto diz assim: Depois disso, ele e toda a sua comitiva voltaram ao homem do verdadeiro Deus. Ele ficou diante do profeta e disse: Agora eu sei que não há Deus em nenhuma parte da terra, a não ser em Israel. Agora, por favor, aceite um presente do seu servo. No entanto, Eliseu disse: Tão certo como vive Jeová, a quem sirvo, não aceitarei o presente. Naamã insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então a pergunta da apostila é: por que Eliseu não aceitou o presente de Naamã e que lição podemos aprender? Então a resposta para essa pergunta se encontra na Sentinela 1/8 de 2005, página 9, parágrafo 2. Então eu resumi a resposta para ficar bem curtinha. Então ficou assim: porque ele sabia que quem havia curado Naamã foi Jeová, e aprendemos então que não procuramos obter lucro pessoal por meio de nosso serviço a Deus. Então essa foi a resposta da pergunta da apostila. Então agora vamos passar para a segunda pergunta da apostila, e é exatamente essa, que a gente consegue encontrar bastante joias espirituais. Então a pergunta é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Os irmãos vão perceber que as respostas que eu vou dar, elas estão bem curtas e rápidas. Na verdade, eu vou fazer isso somente nesse vídeo porque recentemente eu recebi um comentário de um irmão, falando que minhas respostas estavam muito grandes, que não se encaixava dentro dos 30 segundos ou menos, que somos orientados a dar a resposta em nosso Salão do Reino. Então, embora aqui no canal a gente só dá um horizonte, na verdade vocês fazem um resumo, as adaptações da resposta, então geralmente os meus comentários vai passar de 30 segundos. Isso aí é fato. E é o que vai acontecer normalmente. Mas no vídeo de hoje eu vou tentar fazer em 30 segundos, alguns vão passar, mas eu resumi bastante. E vamos ver então se agora vai ficar legal para essa pessoa que fez esse comentário. Se ficou legal, depois você deixa de novo lá o seu comentário, tá? Então vamos iniciar. Então o primeiro texto que nós vamos ler para encontrar joias espirituais está no capítulo 5, versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: Num dos seus ataques contra a terra de Israel, os sírios tinham levado cativa uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Ela disse à sua senhora: Seria tão bom se o meu senhor visitasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Uma menina cativa em uma terra estranha e longe de seus pais, mostrou coragem e fé em Jeová e deu testemunho dele. Lição para nós: jovens, Jeová estará sempre do lado de vocês se vocês mostrarem fé, coragem e defender a verdade
mesmo se estiverem longe de seus pais. Então essa foi a primeira joia. Notaram? Bem rápido. Agora o versículo 11, ainda do capítulo 5, diz assim: Então Naamã ficou indignado e resolveu ir embora, dizendo: Eu disse a mim mesmo, ele virá para fora, ficará em pé na minha frente e invocará o nome de Jeová, seu Deus, movendo a mão para lá e para cá sobre a lepra para curá-la. Naamã queria ver Eliseu fazendo algo e invocando a Deus para que pudesse ser curado. Como isso não aconteceu, ele ficou indignado. Lição: Jeová tem muitas formas de ajudar as pessoas. Na maioria, não vai ver da forma que queremos. Por isso, precisamos aprimorar a nossa visão espiritual para entender e aceitar a forma de Deus agir. Agora o versículo 16. No entanto, Eliseu disse: Tão certo como vive Jeová a quem sirvo, não aceitarei o presente. Naamã insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então, após a cura milagrosa de Naamã, Naamã quis presentear Eliseu, mas ele não aceitou. Lição para nós: toda honra, glória e louvor deve ser dada a Jeová. Então, quando fizer algo de bom e for elogiado por isso, louve a Jeová, que é somente por meio do seu poder que fazemos a sua obra. Agora o versículo 26, ainda do capítulo 5, que diz assim: Eliseu lhe disse: Será que meu coração não estava lá com você quando o homem desceu do seu carro de guerra para ir ao seu encontro? Será que agora é tempo de aceitar prata, roupas, olivas, vinhedos, ovelhas, bois, servos ou servas? Após a mentira de Geazi, Eliseu mostrou que o seu coração já tinha visto a sua mentira. Lição para nós: aos olhos de Jeová, nada fica oculto. Jamais pense que nossos atos errados ficarão ocultos. Jeová sempre revelará o pecado, quer leve tempo ou não. Então, sempre haja da maneira correta aos olhos de Jeová. Ainda no versículo 27, iremos encontrar mais uma joia. Diz assim: Portanto, a lepra de Naamã se apegará a você e aos seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Por causa de seu erro, ele ficou leproso. Lição: tem uma frase que diz: toda ação tem uma reação, ou seja, toda escolha tem uma consequência. Então, tenha sempre em mente que mesmo que Jeová nos perdoe, as consequências de nossos erros estará sempre à espreita. Que possamos sempre tomar as melhores decisões, para que assim não venhamos a sofrer as consequências de um erro nosso. E no capítulo 6, nós podemos considerar o versículo 17, que diz assim: Então Eliseu começou a orar, dizendo: Ó Jeová, por favor, abre os olhos dele para que veja. Jeová abriu imediatamente os olhos do ajudante e ele viu que a região montanhosa estava cheia de cavalos e carros de guerra, de fogo, em volta de Eliseu. Eliseu precisou pedir para Jeová abrir o olho do seu ajudante porque ele não via a proteção que Jeová estava trazendo para eles. Lição para nós: às vezes nós precisamos reconhecer espiritualmente que Jeová sempre está nos ajudando, mesmo quando as provas são muito difíceis. Então, se você estiver lutando com alguma dificuldade e está desesperada, sem observar a saída, peça a Jeová Espírito Santo, ore a Ele e tenha certeza que Ele sempre estará do seu lado, pois os que estão conosco são muito maiores do que os nossos inimigos.
Use o assunto da primeira conversa que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. Então, a primeira conversa, ela fica mais ou menos assim. Então, João, que é o publicador, inicia assim: Bom dia, me chamo João e hoje tiramos essa manhã para conversar com nossos amigos sobre a Bíblia. Como você se chama? Então, Marcos, que é o morador, ele diz assim: Bom dia, eu já tenho a minha religião e acredito em coisas diferentes. Então, João, ele diz assim: Que bom que você já é religioso. Independente de nossas crenças, concorda comigo que sentimos os efeitos da violência e da guerra em nossa vida? Então João, ele diz assim: Com certeza, isso aí todos, independente de religião, vão sentir. Então Marcos diz assim: Realmente. Então a pergunta que eu gostaria de fazer para o Senhor é: será que um dia a violência e a guerra não irá mais existir? O que o Senhor acha? Então João, ele diz assim: Bem, eu acho meio difícil, pois desde que o mundo é mundo, existe guerra. Então João diz: Obrigado pela sua resposta, João. O que você disse é verdade. Existem muitas guerras. Mas veja o que a Bíblia fala a respeito disso. Aí lê, o livro do Salmo 37, 10 e 11. Após a leitura, você diz: Marcos, a Bíblia nos garante que os maus deixarão de existir e que os mansos viverão na terra. Embora tenhamos uma esperança diferente para o futuro, não é bom sabermos disso? Então Marcos diz: com certeza, isso nos dá mais força para continuar fazendo a vontade do Senhor. Então João diz: exatamente. Eu gostaria de deixar com você esse folheto. O sofrimento vai acabar algum dia? E na próxima semana eu lhe responderia uma outra pergunta: que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Se o Senhor me permitir, eu posso vir aqui no próximo sábado e, junto com a Bíblia do Senhor, a gente considerar essa pergunta. Pode ser? Então Marcos diz: sim, claro, vou ficar te aguardando. Então, essa foi a primeira conversa. É claro que é uma demonstração simples e fácil. Então, você avalie, faça a sua adaptação, que com certeza também vai ser bem sucedida. Então, a lição a ser considerada é a lição 12. Seja simpático e mostre que se importa. Então, o que você deve fazer? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. Então, aqui tem 3 pontos a ser seguidos para que possa se sair bem nessa lição. Então, pense nas pessoas, pense no efeito de suas palavras e fale de modo bondoso. Então, nós podemos destacar 2 pontos. Pense no efeito de suas palavras. Então, João, ele foi muito bem nessa parte, porque ele não foi abusado, ele não retrucou aquele corte de conversa que ele teve inicialmente. Então, para que isso aconteça, a pessoa ela precisa saber que a mensagem que ela está levando é para encorajar, consolar e fortalecer. Não pode falar coisas que ofenda o morador e nem criticar, caso ele seja de uma crença diferente. E é exatamente isso que mostra nesse ponto. E o segundo ponto, fale de modo bondoso. Mostre que se importa com as pessoas, faça gestos, expressões faciais, não esqueça de sorrir. Então, mesmo talvez a pessoa sendo um pouco grossa, mal educada, nós estamos ali porque nós obedecemos à lei de Deus. E o morador não nos convidou para estar na casa dele. Então, independente da reação do morador, nós devemos estar sempre sorridente, mostrar para ela que nós estamos ali porque queremos ajudá-la. Então, quando nós somos simpáticos, falamos de modo bondoso e percebemos que o efeito de nossas palavras deve ser para fortalecer e encorajar, pode ter absoluta certeza que a pessoa, mesmo não querendo, irá ouvir a mensagem da palavra de Deus e você será simpático, assim como mostra a lição 12.
Então vamos passar agora para o estudo bíblico, que está na publicação Seja Feliz para Sempre, lição 8, introdução e o ponto 1 até o ponto 3. E a lição a ser considerada é a lição número 15. Então esse estudo eu fiz de uma maneira simples, eu simplifiquei porque o estudo está muito fácil. Então me apeguei mais aos detalhes do ponto da brochura, para que assim você possa aplicar de uma maneira tranquila também na sua demonstração. Então o estudo ele fica mais ou menos assim. Então João ele inicia. Muito bem, Marcos, pode iniciar fazendo a leitura da lição 8. Você pode ser amigo de Jeová. Então, Marcos, que é o público, que é o estudante, ele vai fazer a leitura da introdução. Após a leitura da introdução, você lê o texto do livro do Salmo 25:14. Após a leitura do texto, você faz a seguinte pergunta: de acordo com o texto, Marcos, quem pode ser amigo de Jeová? Então Marcos responde: somente aqueles que o temem. Então João ele diz assim: muito bem, Jeová ele quer ser o nosso amigo, mas para isso precisamos temê-lo, estar disposto a obedecê-lo e fazer a sua vontade. Por favor, faz a leitura do ponto 1. Que convite Jeová faz a você? Então Marcos, o estudante, ele vai fazer a leitura. Após a leitura, você faz a pergunta e ele vai responder a pergunta da lição. Simples. Então, você passa para o ponto 2, faz a leitura do 2, faz a pergunta do 2 e após a resposta de Marcos, você diz assim: muito bem, Marcos. Jeová ele está ansioso para ser o nosso amigo, porque ele nos ama. Ele quer nos ajudar e levar os nossos fardos. Ele quer nos sustentar, que possamos fazer o máximo para ser seu amigo. Então, após essa fala, você pede para Marcos fazer a leitura do ponto 3. Então, ele faz a leitura, você faz a pergunta e no final você diz assim: muito bem, Marcos, obrigado pela sua boa resposta. Vamos passar para a lição 4. Então, aí você finaliza o seu estudo. Por que eu fiz assim resumidamente? Porque está um estudo muito fácil, não tem muito mistério, Você já consegue se preparar muito bem. Então eu me atentei muito ao ponto, a lição 15. Então a lição 15 da nossa brochura, ela diz assim, deixa eu achar aqui, diz assim, fale com convicção. Então o que você deve fazer? Mostre que você tem certeza do que está dizendo. Então aqui tem 3 pontos a ser seguido. Prepare-se bem, escolha palavras que mostrem convicção e mostre que você tem certeza. Então, estude o assunto, estude as ideias principais, fale os pontos principais de forma simples. Em vez de repetir o que está escrito, fale em suas próprias palavras, para que assim você possa convencer a pessoa. E se for necessário, fale um pouco mais alto. Vocês devem ter percebido que após os comentários de Marcos, João ele sempre fazia um resumo. Esse resumo, na verdade, é justamente para mostrar a convicção que ele tem daquilo que ele estava ensinando. Então, essas partes que eu me atentei um pouco mais no estudo bíblico é para aplicar a lição do ponto 15. Então, se você usar exatamente assim como foi feito aqui, pode ter certeza que você sairá muito bem em sua demonstração. Então, essa foi a demonstração. Espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Então, pegue o seu livro, a Palavra de Deus também, e vamos juntos considerar a lição 26. Porque a maldade e o sofrimento existem. Então, vamos começar fazendo a introdução. Quando acontece uma tragédia, as pessoas se perguntam: por que essas coisas acontecem? É muito bom saber que a Bíblia traz a resposta. Então, a lição 1, ela diz assim:
Satanás, o diabo, se rebelou contra Jeová. Ele queria governar sobre outros. Por isso, influenciou os primeiros humanos, Adão e Eva, a também ficarem contra Deus. Como Satanás fez isso? Ele contou uma mentira para Eva. Ele fez Eva pensar que Jeová estava escondendo dela algo de bom. Satanás deu a entender que os humanos seriam mais felizes se não obedecessem a Deus. Daí, ele contou para ela uma mentira, a primeira de todas. Ele disse que Eva não ia morrer. É por isso que a Bíblia chama Satanás de um mentiroso e o pai da mentira. Então a pergunta do 1 diz assim, como surgiu a maldade no mundo? Então a resposta, Satanás ele se rebelou contra Jeová, porque ele queria governar o mundo. Para isso, ele mentiu para Eva e fez com que ela pensasse que Jeová estava escondendo algo de bom dela. E disse que ela não iria morrer. Então, daí começou a surgir a maldade. Leitura do ponto 2. Jeová foi muito generoso com Adão e Eva. Deus disse que eles podiam comer de todas as árvores no jardim do Éden, menos de uma. Mas eles decidiram comer daquela árvore mesmo assim. Eva pegou do fruto da árvore e começou a comer. Mais tarde, Adão também comeu. Adão e Eva eram perfeitos e, por isso, não era difícil para eles fazer o que é certo, mas eles decidiram desobedecer a Jeová. Quando fizeram isso, eles pecaram e rejeitaram o governo de Deus. Essa decisão trouxe muito sofrimento para eles. Então, a pergunta do ponto 2, o que Adão e Eva decidiram fazer? Então, a resposta, eles decidiram comer daquela árvore. Note que eles eram perfeitos, mas mesmo assim, eles preferiram desobedecer a Jeová. E a consequência trouxe muito sofrimento para eles e extensão para nós. Leitura do ponto 3. Quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram imperfeitos e, com isso, passaram a imperfeição para todos os seus filhos. A Bíblia diz sobre Adão: por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado. E desse modo, a morte se espalhou por toda a humanidade. Então, por que sofremos? Às vezes, nós sofremos por causa de más decisões que tomamos. Outras vezes, sofremos por causa das decisões ruins de outros. E, às vezes, nós sofremos porque estamos no lugar errado e na hora errada. Então, a pergunta do ponto 3, como a decisão de Adão e Eva afetou a nossa vida? Então, a resposta, em Romanos 5,12, ali diz que por meio do pecado de um só homem se espalhou por todo o mundo e para toda a humanidade. Então, por isso que nós sofremos, pois herdamos a imperfeição de Adão e Eva. Vamos fazer a leitura de Eclesiastes, capítulo 9, o versículo 11, que diz assim: E ouvi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento. Os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Aprenda mais. Veja por que Deus não é culpado pela maldade e o sofrimento que vemos no mundo hoje. Veja também como ele se sente quando nós sofremos. Então, ponto 4, o verdadeiro culpado pelo nosso sofrimento. Muitas pessoas acreditam que Deus controla o mundo. Será que isso é verdade? Então, o vídeo que segue, Quem Controla o Mundo,
mostra que realmente não é Jeová que controla o mundo. A gente consegue perceber várias coisas ruins que acontecem nele, controlado por Satanás, o diabo. Vamos fazer a leitura de dois textos, que é Tiago 1,13 e depois 1 João 5,19, e depois iremos conversar sobre o ponto a seguir. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Quando estiver sob provação, que ninguém diga, estou sendo provado por Deus, pois, com coisas mais, Deus não pode ser provado, nem prova a ninguém. E o livro de 1 João 5,19 diz assim: Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Então a pergunta: será que Deus é culpado pela maldade e o sofrimento? Bem, os dois textos mostram que não. Tiago 1,13 fala que Deus ele não prova ninguém. Então, as provações que passamos não vêm de Deus. E 1 João 5,19 fala que o mundo está controlado pelo maligno. Então, Deus não é culpado pela maldade e muito menos pelo sofrimento. Ponto 5. Veja os resultados do governo de Satanás. Então, depois você vê o vídeo, né? Por que existe tanto sofrimento? Que você vai entender exatamente esse ponto. Vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 6, e depois a gente vai responder algumas perguntas. Então o texto diz assim: A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim, ela disse à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: Vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Assim, a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era desejável aos olhos. Sim, a árvore era agradável de contemplar. Então, ela pegou do seu fruto e começou a comê-lo. Depois deu também do fruto ao seu marido, quando ele estava com ela, e ele começou a comê-lo. Então a primeira pergunta: que mentira Satanás contou? Então veja o versículo 4 e o versículo 5. Então a mentira foi que Satanás disse para a mulher que ela não iria morrer. Mas no dia que eles comessem daquele fruto, os olhos dele iriam se abrir e eles seriam como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. A segunda pergunta: como Satanás deu a entender que Jeová estava escondendo algo de bom dos humanos? No versículo 5, Satanás ele diz assim, pois Deus sabe que... Então aqui ele induziu Eva a acreditar que Deus estava escondendo algo por trás, pois sabia que se eles comessem daquela árvore, eles seriam igual a ele, igual a um Deus. Então Satanás ele deu a entender que Deus estava escondendo algo de bom deles. E a última pergunta: de acordo com Satanás, será que os humanos precisam do governo de Jeová para serem felizes? Bem, a resposta é não, né? Satanás ele quer nos fazer acreditar que nós não precisamos de Jeová. Tanto que ainda no versículo 5, Satanás disse para Eva que os olhos dela iriam se abrir e que ela seria um Deus, sabendo o que é bom e o que é mal, ou tomando suas próprias decisões. Então, para Satanás, nós não precisamos ser governados por Jeová. Vamos fazer a leitura de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então, o texto diz assim: Eu vi tudo isso,
e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto homem domina homem para o seu prejuízo. Então a pergunta: já vimos que Jeová não controla o mundo. O que tem acontecido por causa disso? O texto mostrou que homem domina homem para o seu prejuízo. Então a tendência é tudo dar errado. E a gente consegue perceber que é exatamente isso que está acontecendo no mundo. Na gravura abaixo aí mostra 3 pontos, A, B e C. Na gravura A gente consegue perceber o paraíso, onde Adão e Eva viviam, mas só que eles não deram ouvido a Jeová e preferiram ouvir Satanás se rebelar contra Deus. E em consequência disso, temos a gravura B. O pecado, o sofrimento e a morte passaram a fazer parte do mundo. Só que na gravura C mostra que Jeová ele vai acabar com tudo, com o pecado, o sofrimento, a morte, e os humanos vão conseguir viver no paraíso, assim como Jeová havia projetado desde o início. Ponto 6. Jeová se importa com o nosso sofrimento. Será que Deus se importa com o nosso sofrimento? Vamos ver o que o rei Davi e o apóstolo Pedro escreveram. Então vamos fazer a leitura de 2 textos, Salmo 31:7 e 1 Pedro 5:7. E depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então Salmo 31:7 diz assim: terei grande alegria com o teu amor leal, pois tu vês a minha aflição, tu conheces a minha profunda angústia. E 1 Pedro 5,7, ao passo que lançam sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Então a pergunta: esses textos mostram que Jeová vê nosso sofrimento e quer ajudar. Como você se sente ao saber disso? Bem, então nós devemos nos sentir muito consolado, fortalecido em saber que nós temos um Deus poderoso que conhece a nossa angústia, a nossa aflição e está pronto para nos consolar, para cuidar de nós e nos proteger. Então, o fato de saber isso, com certeza, é maravilhoso para nós. Ponto 7. Deus vai acabar com todo o sofrimento. Vamos fazer a leitura de Isaías 65:17 e Apocalipse 21:3 e 4, e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então Isaías 65:17 diz: pois vejam, crio novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão lembradas, nem voltarão ao coração. E Apocalipse 21:3 e 4 diz assim: então ouvi uma voz alta do trono dizer: veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Pergunta: por que é bom saber que Jeová vai pôr um fim a todas as coisas ruins que os humanos têm passado? Então a resposta: é bom saber disso, pois isso nos dá alegria, nos dá satisfação de saber que nós estamos servindo um Deus poderoso que tem como objetivo principal nos dar a oportunidade de viver para sempre no paraíso na terra. Então, quando nós obedecemos a Jeová, nós podemos ter total confiança que Ele vai cuidar de nós. E quando Ele chegar no momento certo, com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e transformar a terra num paraíso, nós lá estaremos com certeza, vendo se realizar o propósito original de Jeová. Algumas pessoas dizem: o sofrimento é um teste de Deus. O que você diria? Bem, nós conseguimos ver nesse estudo que Deus não prova ninguém.
e quem domina o mundo é Satanás. Então, o sofrimento não é um teste. Infelizmente, é o respingo do pecado de Adão e Eva. Como eles pecaram, não obedeceram, foram desobedientes, o pecado nos atingiu. E por isso acontecer, infelizmente, todos nós iremos sofrer enquanto vivermos nessa terra. Resumo: Satanás, Adão e Eva são os principais culpados pela maldade no mundo. Jeová se importa muito com a gente e, em breve, ele vai acabar com todo o sofrimento. Revisão: que mentira Satanás, o diabo, contou para Eva? Então, Satanás contou para Eva que se ela comesse do fruto, ela não iria morrer, os olhos dela iriam se abrir e ela seria como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Segunda pergunta: como a decisão de Adão e Eva afetou a nossa vida? Bem, por meio de um pecado de um só homem, o pecado entrou no mundo e atingiu a todos, inclusive eu e você. Então, a nossa vida com certeza foi afetada. E a terceira: como sabemos que Jeová se importa com o nosso sofrimento? Bem, vimos vários textos interessantes. Vimos texto que mostrou que Jeová ele conhece a nossa angústia, a nossa aflição. Ele está ansioso para que nós joguemos as nossas ansiedades nele, que ele cuida de nós. Vimos os textos que Jeová ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não lembraremos mais de nada. Ele vai criar novos céus, uma nova terra. Tudo o que aconteceu no passado não será lembrado. Então, com certeza, sabemos que o nosso Deus Jeová se importa conosco e vai eliminar todo o sofrimento. E que nós, da nossa parte, possamos lutar com determinação para que possamos alcançar esse magnífico propósito de Jeová. E no futuro, vivermos felizes para sempre. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final da consideração do estudo bíblico de congregação. Espero que tenham contribuído para a sua preparação dessa parte e que, junto com a sua congregação, você possa dar excelentes comentários simples, mas objetivos, que com certeza vai fortalecer e encorajar. Então, muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Se você tiver algum comentário para fazer, deixe lá nos comentários finais, que depois eu dou uma olhada e respondo a eles, tá bom? Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.